Então... Nem sempre foi igual a zero também, né? Nem sempre foi igual a zero também, né? Bem, eu considero o seguinte, ó. Domínio de F domínio de F contém, tá certo? O que é? O domínio de F com certeza contém R asterisco, tá? Vamos botar assim, tá certo? Domínio de F contém R asterisco. Se é porque aqui eu me enrolei, tá? Me enrolei. Deixa eu ver aqui. É porque eu quis economizar, não quis escrever demais. Quando você não quer escrever muito, às vezes você deixa passar o seguinte. Se N é ímpar, então, ó, vou botar aqui. Se N é ímpar, então, agora sim. Domínio de F é o quê? É os reais. É os reais. Se o quê, hein? Se o M é positivo e domínio de F, vou ter que escrever muito, não tem jeito. É R asterisco. Se o M é o quê? Menor ou igual a zero. Correto? Tá bom? Tá certo? Porque se o M for zero, não está no domínio, não. Ok? Beleza. E... Bom, então vamos trabalhar com N ímpar, depois eu boto outro caso. Então, suponha N ímpar, tá? Neste caso, então a redação fica o seguinte. Neste caso, dado que x diferente de zero, tem-se. Quem é a derivada da f em x? É isso aqui. Tá? Dado x diferente de zero. Tá? Quer dizer, nesse caso, se o n é ímpar, dado x diferente de zero, porque isso aqui não está envolvendo x igual a zero, a derivada é isso. A regra da cadeia, o problema da raiz enésima é no zero. Então, vale isso. Agora, se o n, se o quê? Se o n é par e o m é o quê? É ímpar, então o domínio de F é quem? É o intervalo 0 mais infinito. Se o quê, hein? Se o M é positivo e o domínio de F é quem? É o intervalo aberto 0 mais infinito se o M for negativo. Tá certo? Se o M é menor que ou igual a zero. Concorda? Beleza. Neste caso, dado x positivo, tem-se. No zero eu não sei, deixa para ver depois. Tem-se. Quem é a derivada da f em x? Esse caso já foi feito, pessoal. Esse caso já foi feito pelo seguinte, ó. Porque como o domínio da f é, tá? Como eu estou nisso aqui, vou repetir, mas você vê que já foi feito, ó, porque isso aqui, o x, não é negativo. Então, quando chega aqui, x elevado a m menos 1, para x positivo, quem é? É a raiz enésima de quem? De x elevado a m menos 1, elevado a quem? Elevado a n. Dividido pela raiz enésima de x elevado a mn menos m. Que vai dar a mesma coisa. Vai dar m sobre n
vezes o quê? Raiz enésima de x elevado a m menos n. Ó, então, o professor está dando a mesma fórmula. Por que o senhor está insistindo nisso? Tá? Tá? E para aqui que eu botei x diferente de zero, depois eu esqueci disso, né? Tá? Essa fórmula é para x diferente de zero. Então, no caso em que o n é ímpar, o domínio de f é os reais, a derivada dá isso. No caso que o n é par e m é ímpar, tá? A derivada dá isso. Em todo x o quê? Positivo, e aqui em todo x diferente de zero. Qual é o caso que falta analisar? Qual é? Os dois são? Não. N é ímpar. Aí o n pode não ser ímpar. Então ele é par. Mas se o n é par, há duas possibilidades para o m. Quais são? N é par, m é ímpar, então fica faltando outro caso. Quais são? Os dois são pares. Ah! Certo. Então, vamos pegar esse caso aqui e você verá o seguinte, ó. Dá um probleminha aí na derivada, tá? Se os dois são pares, ó. Se hã? Por quê? É. Não, é porque eu tenho que recuperar a aula, né? Faltei, tem que repor. Se n é par e m é par, então, quem é o domínio de f nesse caso? Quem é? Domínio de f é os reais se o m é positivo, porque vai ficar, ó, raiz par de x elevado a um número par. Só que x elevado a um número par é não negativo, então não tem problema. E domínio de f é igual a quê? A ré asterisco se o quê? Se o m é menor que ou igual a zero. Agora, neste caso, dado x positivo, a derivada da f em x, ó, eu estou partindo sempre daqui, porque isso aqui, essa fórmula aqui, ela é verdadeira, independente da paridade de m e de n. Então, nesse caso, você joga aqui, a derivada da fx é isso, mas quando você parte daqui, como o x é positivo, você vai chegar na mesma fórmula. Você vai chegar que vai ser m sobre n, vezes o quê? Quem é x elevado a m menos 1? X elevado a m menos 1 é positivo, vai ficar raiz enésima de quê? De x elevado a quem? A m menos 1 elevado a m. mn menos n sobre raiz enésima de x elevado a mn menos m. Vai dar a mesma coisa. Vai dar m sobre n vezes x vezes quanto? Raiz enésima de x elevado a quem? A m menos n. Opa! Dado x positivo. Tá certo. Agora, vírgula, dado x negativo, você tem um problema. Dado x negativo, quem é a derivada da f em x? É a mesma fórmula aqui, ó. É m sobre n vezes isso aqui, ó. X elevado a quanto? X elevado a quê? A m menos 1 sobre quem? Raiz enésima de x elevado a mn
menos M. Menos N não, menos M. Agora observe o seguinte, o M é par. Se o M é par, M menos 1 é ímpar. Como o X é negativo, isso aqui é o quê? Negativo. Aí X negativo, você tem que observar o seguinte, ó. Vou relembrar para vocês uma coisa que vocês já devem ter esquecido. Dado N par, dado N natural asterisco par, quem é a raiz enésima de x elevado a n? Quem é? É o módulo de x, qualquer que seja o x real. Não é? Isso quer dizer o seguinte, daí você tem o seguinte, o x, quem é o módulo de x? Quem é? É x se o x é positivo, tá certo? Então o x é a raiz enésima de x elevado a n se o x é maior que ou igual a zero. E se o x é negativo, quem é o módulo de x? Menos x. Então o x é menos a raiz enésima de x elevado a n se o x é negativo. Certo? Conclusão. Conclusão. M par. M menos 1 impar. Então, como o x é negativo, x elevado a m menos 1 é negativo. Então, se eu quero jogar uma raiz enésima aqui, eu tenho que botar um sinal o quê? Menos m sobre n, vezes o quê? Aí aqui vai ficar raiz enésima disso aqui elevado a n, que é quanto? X elevado a m, n, menos n, dividido pela raiz enésima de x elevado a quê? A mn menos n. Que vai ser, portanto, o quê? Vai ser menos, repare, m sobre n, vezes o quê? A raiz enésima de x elevado a m menos n. Ou seja, no caso, nesse caso aqui, se os dois expoentes, se o índice e o expoente são pares, tá? São pares, o que é que você tem? Quem é a derivada da f em x se o x é negativo? Aí muda. Tá? Assim você tem o seguinte. Assim, a fórmula é essa, para a derivada. Qual é a fórmula para a derivada? Qual é? A derivada da f em x é quem? É m sobre n vezes o quê? Raiz enésima de x elevado a quanto? A m menos n. Se o x é positivo. E é quanto? É menos m sobre n vezes o quê? Raiz enésima de x elevado a m menos n, se o x é o quê? Negativo. Entendido? Então, cuidado com essa fórmulazinha aqui para você derivar. Tá? Para você derivar. Então, vamos... Se você quer memorizar, tá? Para quê? E por que memorizar isso é importante? Lembre que o que é? Então vamos lá. Não. Tá? Então, primeira coisa, o que é que você concluiu? Você concluiu o seguinte: dado x diferente de zero,
A função f é o quê? Diferenciável. Diferenciável onde? Em x. Aí, vamos fazer o resumo. Se o n é ímpar, vamos sintetizar tudo aqui. Quem é a derivada da f em x? Quem é? A derivada da f em x é essa forma. É m sobre n vezes o quê? Raiz nésima de x elevado a m menos n. Qualquer que seja o x o quê? Diferente de zero. Tá? Porque o domínio, isso aqui, pode ser os reais ou r asterisco. Mas qualquer que seja x diferente de zero, a derivada. Porque os números negativos também estão no domínio dessa função, no caso que o n é ímpar. Foi isso aqui. Aí eu resolvi isso. Aí eu passei para o outro caso. Qual é? Se o n é par e o quê? E o m é ímpar. Então, se nesse caso, quem é a derivada da f em x? É a mesma fórmula que m sobre n vezes raiz nésima de x elevado a m menos n. Mas isso eu já sabia, para todo x positivo, porque para x positivo eu estou livre para fazer as contas. Agora, se os dois são pares, se o n é par e o m é par, então, quem é a derivada da f em x? Porque, nesse caso, o domínio ou é r ou é r asterisco. Então, quem é a derivada da f em x? É m sobre n, vezes o quê? Raiz nésima de x elevado a m menos n. Se o quê? Se o x é positivo. E é igual a quê? A menos m sobre n, vezes o quê? Raiz nésima de x elevado a quê? A m menos n, se o x é negativo. Correto? Correto. Agora, foque nessas duas aqui. Foque nessas duas aqui. Você vai ter o seguinte. Tá? Vai ter o seguinte. A função é essa, ó. A função é essa. Então você observa uma coisa, ó. Se o n é ímpar, o domínio da função pode ser o quê? R asterisco ou R. Vai depender do sinal do m. Correto? Se o n é ímpar, você faz o seguinte. Abusando, vocês vão usar essa palavra, abusando da definição, que definição? Da definição de potência com expoente racional, eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever f de x igual a quê? A x elevado a m sobre n. Essa função aqui. Romildo, você não pode fazer isso. Realmente eu não posso. Por quê? Porque o x pode ser negativo, né? Se o n é ímpar, o x pode ser negativo, não pode? Se o n é ímpar, o x pode ser negativo. Tá? Então, faz o seguinte, ó. Se o n é ímpar, tá certo? O x pode ser negativo, isso aqui pode ser negativo, mas eu não estou nem aí. Eu vou escrever dessa forma, tá? Eu vou descrever isso aqui. Qualquer que seja x, o quê? Qualquer que seja x, diferente de zero. Daí, abusando da proposição, abusando de quem? Da